Olá amigos, pretendemos falar para vocês de um tema muito importante e por isso estamos numa equipe de 3 professores para relacionarmos os eventos históricos, a geografia e a área de medicina e finalizarmos com a redação e vocabulários. Parece complicado, mas vocês vão ver que isto facilita a compreensão. O que o vestibular do Enem quer de você, amigo, é que você compreenda as situações, compreenda tão bem que seja capaz de, ao final da redação, propor uma intervenção. Intervenção que você vai dizer qual é. Para isso é preciso conteúdo, conhecimento. E nós pretendemos fazer isto para vocês. Muito bem, vamos aos fatos então. O assunto hoje é AIDS. Queremos falar da AIDS, ou seja, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Esta doença, ela apareceu no início dos anos 80 e causou um impacto na sociedade mundial. Ela, inclusive, provocou uma discriminação de certos grupos, porque se achava que era somente estes grupos homossexuais, pessoas que utilizavam drogas, pessoas que injetavam drogas principalmente, que iriam adquirir esta doença. Então eram chamados grupos de risco. Mas finalmente isto mudou. E aí a sociedade começou a avançar em direção ao tratamento desta doença. Imaginem vocês que já no início dos anos 90, já existiam drogas que começavam a controlar a doença chamada AIDS. Só para fazer uma comparação, a história é boa para ver se estamos avançando ou se estamos na mesma, ou piorando. A história é cheia de avanços e retrocessos. No caso das doenças, é muito importante lembrarmos da Idade Média. Idade Média, doença peste negra. Final da Idade Média, século XIV, a peste negra devastou a população europeia. As pessoas morriam em quantidade, não dava tempo de enterrar as pessoas. Alguns cálculos dizem que para cada 3 europeus, 1 faleceu. E outros dizem que foi em cada 2, 1. A Europa foi devastada. Qual foi a solução? Não houve uma solução. A medicina da época não conseguiu. Bolaram vários tratamentos, muitos deles hilários, cômicos. Nada resolveu. Resolveu quando as pessoas esvaziaram as cidades e a doença por si só foi desaparecendo. Porque o contágio ficou mais difícil devido às pessoas irem para a zona rural. No século XIX apareceu uma doença terrível, cólera. Século XIX, estamos próximos dos dias de hoje. Esta doença, ela tem a sua origem na Índia. Ela chega ao Brasil na segunda metade do século XIX. Que tratamento dar aos doentes? Bem, eles nem sabiam de onde que vinha esta doença. Qual era o meio de transmissão? Era a água. Mas, enquanto não sabiam, dê-lhe cachaça com café. Esse era um tratamento. Imagina, meu amigo, cachaça. Cachaça é pinga, né? Aguardente. Isso era um dos tratamentos. Outra, o imperador baixou um decreto, o imperador do Brasil, proibindo que se enterrassem pessoas no solo das igrejas, dentro da igreja. Eles faziam assim, o piso da igreja era de madeira, eles levantavam as tábuas e ali se enterravam morto. E por cima se jogava cal virgem, né? Óxido de cálcio. Pois é, amigos, o imperador proibiu porque achou que ali era uma forma de contágio. Esses eram os tratamentos. Ora, e hoje como é o tratamento da AIDS? Bem, a AIDS começa na década de 80 e até os dias de hoje já matou mais de 30 milhões de pessoas. É uma epidemia que toca horror. Como se faz hoje? Hoje já há um coquetel de substâncias que é colocado dentro de um único comprimido e a pessoa toma um comprimido por dia.
mesmo sendo possuidor da doença, ele tem uma vida normal. Há um controle sobre a doença. Praticamente o contágio de mãe para filho cessou. Aliás, foi no Brasil, no início dos anos 90, que uma criança, pela primeira vez na história, uma criança foi tratada com medicação e sobreviveu até os 24 anos de idade. Quando em 2012 ela parou de tomar a medicação e aí ela veio a falecer. O Brasil é um exemplo de país no tratamento da AIDS, na prevenção, nos testes para ver se há soro positivo ou negativo. O sistema público de saúde brasileiro fornece gratuitamente, desde os anos 90, este coquetel de drogas. E muitas campanhas e campanhas também levaram a uma diminuição drástica dos novos casos de AIDS. Hoje, infelizmente, a AIDS ela ainda prospera no continente africano, mas em várias partes do mundo ela está sob controle. E ao contrário do que acontecia no início, hoje as pessoas que mais pegam a infecção são heterossexuais. O que acontece é que a juventude de hoje não viveu aqueles dias de letalidade da doença. Então as pessoas passam a considerar a AIDS como algo simples, algo normal, mas cuidado, ela continua à solta por aí. A prevenção é o melhor caminho. O uso de camisinha é um bom caminho. Estudante, uma sugestão, leia muito. Mas uma parte muito interessante da história, que a gente quase não vê na escola, é a história da medicina. Como era há pouco tempo e como é hoje. A diferença é fantástica. Hoje, meu amigo, os avanços da medicina permitem que as pessoas tenham uma vida normal, mesmo tendo uma doença tão fatal como era a AIDS. É isso aí, amigos. Tudo bem, estudantes? Vamos hoje falar sobre a AIDS e a AIDS dentro da geografia. A questão da AIDS é uma discussão bastante atual. E por que é atual? Pois essa doença ainda é considerada incurável. Interessante a gente estudar a geografia a partir das estatísticas e censos, para que as ações dos agentes públicos sejam bem planejadas no combate e prevenção da mesma. Essas ações visam uma redução nos casos do tratamento de infectado, que custa muito caro. Hoje está em torno de 4 a 5 mil dólares, sem considerar os gastos previdenciários, trabalhistas e a questão sociofamiliar. Podemos considerar hoje a AIDS como uma doença de países subdesenvolvidos, com altos índices em países subsaarianos, América Latina e Brasil. No Brasil, a grande concentração de infectados ocorre nas áreas densamente urbanizadas, como nas capitais, nas cidades de porte médio. Você tem um grande desenvolvimento da doença. Os números mostram uma taxa de contaminação anual no Brasil de 34 mil novos casos por ano, sendo que para cada 17 casos de homens, ocorrem 10 casos entre as mulheres. Já a nível mundial é mais pesado. A África subsaariana apresenta de cada 5 mortes, uma devido à AIDS. Países como Quênia, Lesoto, Botsuana chegam a um número incrível de 1 a 4% da população estarem contaminados. Já nos segmentos sociais específicos, como é o caso, por exemplo, dos profissionais do sexo, os hemofílicos, os usuários de drogas, chegam a um número alarmante no Brasil. Mas o que mais assusta hoje é no tocante aos jovens e os heterossexuais. Ocorre nos últimos censos
um aumento nos casos devido principalmente à falsa ideia de diminuição da letalidade da doença. Essa doença continua matando. Essa falsa impressão de controle está deixando muita gente relaxada em relação a essa doença. E nós vamos começar abordando pela biologia da doença. AIDS é a sigla em inglês de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Em português existe a sigla correspondente, SIDA. Essa síndrome é causada pelo vírus HIV, também uma sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana. O HIV é um retrovírus, tipo de vírus que tem o RNA como código genético. O sistema imune, que é o sistema do organismo humano atacado pelo vírus da AIDS, por isso, vírus da imunodeficiência humana, ele é constituído por diversas estruturas e mecanismos. O HIV, uma vez dentro do organismo, tem preferência por determinadas células que ele utiliza para se multiplicar. São chamados linfócitos T. Além dos linfócitos T, o sistema imune também conta com outras células, como os linfócitos B, neutrófilos, fagócitos, etc., além dos anticorpos. Essa é uma visão simplificada do processo, ressaltando o linfócito T, CD4+, pela ação do HIV. Como é que se dá o contágio? Para que o vírus entre no organismo, é preciso que o indivíduo entre em contato com fluidos e secreções de alguém que esteja infectado pelo HIV. Costuma-se fazer uma distinção entre o indivíduo portador, que é chamado de soro positivo, e aquele indivíduo que já tem a manifestação da doença, o indivíduo doente, o indivíduo com AIDS. Apesar dessa distinção clínica utilizada para fins de tratamento, tanto o indivíduo soropositivo quanto o paciente com AIDS podem transmitir o vírus para outras pessoas. As campanhas de prevenção mostram informações como: assim pega. Você pode pegar AIDS fazendo sexo em qualquer forma, vaginal, anal, oral, sem camisinha, uso da mesma seringa ou agulha por mais de uma pessoa, no caso de usuários de droga, e até mesmo na injeção de medicamentos, transfusão de sangue contaminado, a transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o filho durante a gravidez, durante o parto ou durante o período de amamentação. E instrumentos pérfuro-cortantes não estéreis, esses mais relacionados a instrumentos cirúrgicos. Não pega AIDS no sexo com proteção, no caso, o uso da camisinha em todas as relações. Masturbação a dois, uma forma de prazer sexual que não envolve penetração. Beijo no rosto ou na boca, suor e lágrimas. Apesar de o vírus ser transmitido por secreções, tanto o suor, lágrimas quanto a saliva não contém o vírus em quantidade suficiente para transmitir para outra pessoa. Picada de inseto, aperto de mão ou abraço, talheres ou copos, assento de ônibus, piscina, banheiros pelo ar, doação de sangue, sabonete, toalhas e lençóis usados. A prevenção sempre é a melhor forma de tratamento. Como o vírus do HIV é transmitido por fluidos e secreções, a prevenção é feita principalmente evitando-se o contato com o sangue, sêmen e secreção vaginal de indivíduos contaminados. Por isso, a prevenção passa necessariamente pelos cuidados tomados por profissionais que manuseiam o sangue, no caso, enfermagem, técnicos de laboratório, cirurgiões, e no contato sexual. Importante: como não sabemos quem tem ou não o HIV, preconizam-se cuidados universais, ou seja, esses cuidados que são preconizados são para todos,
não para aqueles que você imagina que tenha ou não HIV. Toda manipulação de sangue deve ser feita com os devidos cuidados, bem como toda relação sexual necessita o uso de proteção, o uso do preservativo. As campanhas contra a AIDS, ou as campanhas de prevenção contra a AIDS, utilizam-se de frases de efeito, como AIDS não tem cara, não tem cor, não tem sexo, não tem idade. Então, use camisinha. A doença. Após o contágio, o período até a manifestação de sintomas pode levar muitos anos. Numa fase de início das manifestações, pode ocorrer diarreia, febre, suores noturnos e emagrecimento. Como o vírus diminui algumas células de defesa, o indivíduo acometido fica então suscetível a várias doenças que seriam normalmente combatidas pelo organismo. Hepatites, toxoplasmose, tuberculose, doenças por fungos, etc. Essas doenças são chamadas de oportunistas. Quais são os sinais e sintomas do indivíduo com AIDS? A AIDS não se manifesta da mesma forma em todas as pessoas. Por isso mesmo, é denominada síndrome. Ao contrário de outras doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, a gonorreia. A gonorreia vai se manifestar em todos os indivíduos pela secreção purulenta pela uretra. Então é uma doença bem definida. Já a AIDS, ela recebe esse nome de síndrome por se manifestar de formas diferentes em indivíduos diferentes. Os sintomas podem aparecer de 2 a 4 semanas após a infecção, bem como também podem aparecer vários anos depois. Podem ter febre, calafrios, dor de cabeça, dor de garganta, dores musculares, mancha na pele, gânglios ou íngua embaixo do braço, no pescoço ou na virilha. Alguns desses sintomas, como por exemplo o emagrecimento severo ou ainda as manchas na pele, provocaram no início da doença, no aparecimento da doença, muitos casos Alguns desses sintomas, como por exemplo o emagrecimento intenso ou manchas na pele, provocaram no início ou no surgimento da doença muitos casos de preconceito contra os indivíduos aidéticos. Qual a situação da AIDS no Brasil? Estima-se que 720 mil pessoas vivem com HIV e AIDS no Brasil. Desses 720 mil, 150 mil não sabem de sua condição sorológica. Têm o vírus, mas não sabem que o possuem. A prevalência da infecção de 0,4% na população sexualmente ativa, que é aquela de 15 a 49 anos, é considerada estável desde 2004. A taxa de detecção de AIDS no país está estabilizada em 20 casos para cada grupo de 100 mil habitantes, o que representa cerca de 30 mil casos novos da doença todos os anos. Desde 1996, o Brasil distribui gratuitamente o coquetel anti-AIDS para todos que necessitam do tratamento. Entre 2005 e 2013, o país mais que dobrou o total de brasileiros em tratamento, passando de 165 mil para 350 mil em 2013. Atualmente, o SUS oferece 22 medicamentos com 39 fórmulas. No início da doença, na década de 1980, a AIDS matou milhões de pessoas até que surgissem os primeiros tratamentos. Apesar de manter a doença sob controle, o tratamento não promove a cura e pode ter efeitos colaterais bastante desagradáveis, como diarreia, manchas, náuseas, vômitos, insônia e outros. Busca-se ainda uma vacina para combater a AIDS. Como o vírus em questão se trata de um retrovírus, os medicamentos utilizados nesse tratamento são chamados de antirretrovirais. Atualmente, observa-se uma menor preocupação da população, principalmente pelo controle feito pelos atuais medicamentos. Mas o principal tratamento continua sendo a prevenção. As campanhas de prevenção também deveriam ser ampliadas na atualidade, focando-se principalmente nos adolescentes, que não viveram a explosão da AIDS nos anos 80
e nos idosos, que retomam a vida sexual com o uso das novas medicações contra a impotência. Pesquisas atuais mostram que 70% dos jovens já fizeram sexo sem preservativo. E isso significa que esses jovens, pelo menos alguma vez, já se expuseram ao risco de contrair a AIDS. Nós utilizamos como referências para essas informações, além de outras, alguns sites como o InfoEscola e o aids.gov.br. Você dispõe na internet de milhares de informações, mas é sempre necessário buscar aqueles que têm informações confiáveis, como esses que foram citados. Selecionamos agora algumas palavras para trabalhar com vocabulário. Uma palavra bastante conhecida, citologia, que ela vem de cito mais o sufixo logia. Cito significa célula e logia significa estudo. Então nós temos estudo da célula. Como nós já sabemos que cito significa célula, daí nós vamos ver outras palavras que utilizam esse mesmo prefixo ou sufixo, dependendo da palavra. Como nós já sabemos que cito significa célula, nós vamos ver agora algumas palavras que trazem o cito na sua formação para ver o significado. A primeira delas, eritrócito. Eritro significa vermelho, cito, célula, então eritrócito é uma célula vermelha, ou o glóbulo vermelho do sangue, ou hemácia. Da mesma forma, nós temos o leucócito, onde leuco é branco, cito é célula, então nós temos uma célula branca ou glóbulo branco. Linfócito, linfo, que vem da linfa, do sistema linfático, e cito, célula, uma célula do sistema linfático. Temos também um outro tipo de leucócito, que é o fagócito, fago, de comer, cito, célula. Fagócito é uma célula que come, ou uma célula que faz fagocitose. Quando falamos dos sintomas da AIDS, apareceu uma doença oportunista que é hepatite. E nós vamos aproveitar a hepatite para falar do sufixo -ite, que significa inflamação. Na palavra hepatite, nós temos hepato, que significa fígado, e ite, que representa a inflamação. Hepatite, então, é a inflamação do fígado. Gastrite. Gastro significa estômago, ite, inflamação. Gastrite é a inflamação do estômago. Estomatite, ou a afta. Estômato representa a boca. Estomatite, então, inflamação na boca. Algumas outras palavras com esse sufixo são de apreensão mais fácil. Por exemplo, apendicite, inflamação do apêndice, esofagite, inflamação do esôfago, tendinite, inflamação de um tendão. Vamos falar um pouco agora sobre técnicas de redação. Lembrando que a dissertação envolve muita argumentação. Agora nós vamos falar um pouco das técnicas de argumentação. Um argumento é um instrumento linguístico que visa a persuadir, convencer. Existem vários tipos de argumento que podem ser utilizados para fazer uma dissertação. São chamados argumentos de autoridade, argumento baseado no consenso, baseado em provas concretas, com base no raciocínio lógico, ou argumento de competência linguística. Para o assunto AIDS em particular, eu separei dois tipos de argumento, baseado em provas concretas e da competência linguística. Argumentos baseados em provas concretas, por exemplo, podemos usar dados estatísticos. Geralmente, esses dados estatísticos são fornecidos no próprio enunciado da prova de redação, ou algum dado que você leu, ou alguma reportagem, ou que foi aprendido em aulas ou palestras. Argumento da competência linguística envolve o uso de vocabulário adequado
para a situação de interlocução. Esse vocabulário adequado dá uma credibilidade às informações veiculadas. Numa redação sobre AIDS, por exemplo, convém utilizar os termos relacionados à doença, como o sistema imunológico, linfócitos, leucócitos, vírus e retrovírus e suas diferenças, síndrome, etc. Bom, bons estudos e até mais!